Este programa tem classificação indicativa livre. O conceito de trabalho existe desde o início das sociedades. Contudo, a possibilidade de escolher uma profissão é um problema relativamente novo. No passado, os ofícios eram determinados pela camada social ou pela família. Mas com o aumento dos processos de industrialização e de intercâmbio comercial, criaram-se formas diversas de trabalho e ofícios, aparecendo então a necessidade e a possibilidade de escolha. No Brasil, existem 16 mil cursos de graduação. Escolher um entre tantos não é nada fácil, não é mesmo? Ainda mais quando pesa a ideia de que a escolha é pelo resto da vida. Não é à toa que tanta gente se sente insegura e fica estressada. Qual o papel dos pais nessa escolha? O que levar em consideração na hora de decidir que carreira seguir? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje já está no ar. O final do ano está chegando e com ele o vestibular. A primeira fase do processo seletivo da UFPR já é dia 11 de novembro e é nessa contagem regressiva para o dia da prova que o nervosismo aumenta. Mas para muita gente o estresse vem antes da hora de fazer a prova, vem quando é hora de decidir que carreira seguir. Vestibular e escolha profissional são os temas do Em Tese de hoje e quem participa com a gente nesse programa é a Rafaela de Faria, psicóloga, mestre em educação pela UFPR e doutoranda em educação pela Unicamp, e também Mariana Dalmoro, psicóloga e orientadora profissional. Sejam bem-vindas ao Em Tese. Obrigada. Obrigada pelo convite, Thaís. É um prazer tê-las aqui. Rafaela, na sua dissertação de mestrado, você estudou a relação entre o comportamento dos pais e a escolha profissional dos filhos. Como é que se dá essa relação no processo de escolha da carreira profissional? Certo. Os pais, eles influenciam de diversas maneiras, né? Cada família, se a gente for pensar, tem uma forma de interação. E essa interação varia, pode ser, por exemplo, pais que são mais autoritários, então aqueles pais que têm uma escolha que eles consideram adequada para o filho e manifestam isso verbalmente, olha, gostaria que você seguisse determinada profissão. Essa é uma maneira que os pais acabam interagindo. Pais que deixam mais à vontade, então os filhos têm uma liberdade, né? Sentem que ter essa liberdade para escolher é uma outra forma, enfim. Então, essa interação, essa forma que os pais afetam na escolha dos filhos, depende de cada família, isso que a gente vai estar conversando mais hoje durante o programa. E é uma fase bem complicada mesmo, né? Tanto para os pais quanto para os filhos. Os pais tendo que lidar com a primeira vez que o filho está tendo mais autonomia para decidir o seu próprio futuro. E para os filhos também é essa transição da adolescência para a fase adulta. Isso gera muito conflito? Gera conflito, principalmente quando a gente encontra pais, como diz a Rafaela, que de alguma forma eles negligenciam esse momento. Então o filho, ele requer a ajuda desses pais, mas eles não se posicionam. A gente ouve muito eles falando: quando você tiver a oportunidade de fazer uma escolha, faça uma escolha que você se sinta bem, a gente está aqui para te apoiar, mas a decisão é tua. Então eles, de alguma forma, eles não omitem nenhuma opinião, nem a favor nem contra. O que de alguma forma também gera conflito para esses filhos que se sentem desamparados, eles solicitam que esses pais conversem e dialoguem sobre esse assunto. A gente também tem outros pais que eles de alguma forma eles direcionam os filhos para algumas determinadas carreiras, alegando que vai ganhar bem, que vai sair da universidade com um emprego garantido, que vai ter status social, porém deixando de considerar esse desejo do filho de fazer determinada profissão que não necessariamente traga esse retorno que é o desejo dos pais. Tá certo. E pelo que você pode perceber na tua pesquisa, Rafaela, pais e mães agem da mesma maneira ou de um jeito diferente nessas horas? Geralmente de uma forma diferente, né? Os pais costumam assumir uma posição mais trazendo informação sobre o mercado de trabalho, cobrando resultado, aprovação, e as mães acabam desempenhando um papel mais de apoio, de conversa, deixando mais livre para a escolha, enfim. Dando mais liberdade. Sim. E a nossa equipe foi às ruas justamente para saber o que eles, os estudantes, têm a dizer sobre a difícil tarefa de escolher uma profissão. Acompanhe. Foi difícil escolher o curso? Não. Foi? Não foi muito difícil, não. Foi bem fácil até. Putz, muito complicado, né? Porque é uma coisa que a gente pensa para um futuro inteiro. Pela questão financeira também, eu acho que é um curso que tem um retorno bem razoável. Peguei o que eu gosto de fazer e
achei um curso que tinha isso. Na verdade, é o que você mais gosta, né? Mas pela opinião alheia, todo mundo dá, assim, palpite. O resto, não considerei muito o que minha mãe falou e tal. Você devia fazer medicina, você devia fazer isso. Então, escolher assim em um ano só, né, é muito difícil. Porque é a tua vida inteira, né? Assim, até quando eu fiz outro curso, né, eu fiz História, eles apoiaram também. Os pais que ficam preocupados com o futuro e tal. Por que você mudou pra medicina? Porque eu não gostei muito até de História e também por causa da família mesmo, assim, né? Do Alegrado. E os seus pais influenciaram nessa decisão? Eles sempre me deram apoio para escolher o que eu tinha desejo de fazer. Sempre deixaram bem livre, assim. Nunca se meteram, assim, sempre me apoiaram. Nunca fizeram nenhum tipo de pressão, nada. Sim, eles sempre falaram que era pra mim seguir o que eu quisesse. Meu pai é jornalista, então meio que me influenciou. E o comportamento do seu pai e da sua mãe é diferente? Muito. Não, eles me apoiam. O meu pai é bem diferente. Totalmente diferente. Eles ajudam igual, eles apoiam. Eles falam, se você não passar no vestibular, você não tem problema. O meu pai exige que eu estude bastante, cobra muito. Pelo meu pai eu faria medicina, até porque ele é médico. O meu pai, ele sempre achou que eu era para a área da engenharia, mas sempre dá apoio também. E minha mãe deixa mais assim, como se tivesse que partir de mim. E minha mãe me apoia no que eu quisesse. Minha mãe já, tudo que eu quero, assim, ela fala, não, pode fazer que se é o que você gosta, você tem que fazer. Ela não faz muita pressão, assim, ela deixa meio livre. Rafaela, o que é que te chamou a atenção nesses depoimentos? Um aspecto que assim, saltou para mim, apareceu 2 vezes quando eles mencionaram, essa escolha para a vida toda. Né? E geralmente as pessoas têm essa concepção de que essa escolha do vestibular, concluir o ensino médio, vai realizar essa escolha, é a escolha para a vida toda. Né? E isso traz um peso que faz com que as coisas fiquem mais difíceis no momento de realizar essa decisão. E hoje em dia a gente tem uma concepção de que escolher o curso daquele momento, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Se conseguir escolher aquele curso que ele gosta, vai ter o retorno financeiro que ele espera, enfim, e seguir durante uma vida toda, ok, é um caminho, né, possível. Mas a gente sabe que hoje em dia existem muitas possibilidades depois de se especializar em outra área ou surge uma nova oportunidade. Então, essa concepção de uma escolha para a vida toda é importante as pessoas prestarem atenção. Você, no consultório, como orientadora profissional, percebe que é muito comum haver esse conflito, justamente, meus pais querem que eu siga uma carreira, mas eu não levo afinidade, eu não tenho jeito, mas não sei como dizer isso para eles? Percebemos. Principalmente em algumas áreas relacionadas a profissões ainda caracterizadas como para homens e para mulheres, né? Ou quando a gente vê algum adolescente que vem de um regime mais, um colégio mais militar e ele quer fazer uma faculdade, por exemplo, de design. Então a gente tem um pai que tem um certo preconceito relacionado àquela área. Então, além da gente fortalecer essa escolha junto com o adolescente, a gente também trabalha essa autoafirmação dele ter responsabilidade suficiente para encarar esses pais e contar para eles dessa decisão. Rafaela, na sua dissertação a gente percebeu alguns dados importantes, agora inclusive a gente vai colocar um gráfico aqui na tela que mostra um deles, que diz o seguinte: o nível socioeconômico das famílias, o fato de alguns estudantes estudarem em escolas públicas, outras em particulares, houve uma diferença em relação ao nível de estresse. Para que se dá essa diferença maior de estresse percebido em alunos de escolas particulares? Isso é importante mencionar, que os estudantes desse estudo, que a gente não pode generalizar, né? Que foram 268 estudantes, 150 de instituição pública e 118 de instituição privada. Então, os estudantes de escola particular apresentam mais sintomas de estresse. A partir da literatura e da realidade que a gente conhece, nós conseguimos elaborar algumas hipóteses. Então, uma delas é o sistema, como funciona uma instituição privada e como funciona uma instituição pública no nosso país, né? O modelo de instituição privada está extremamente focado para aprovação no vestibular, simulados, apostilas, conteúdo, e tem toda uma expectativa em cima desses alunos para aprovação, tanto familiar quanto institucional. Então, esse
pode ser, e geralmente a gente percebe que é um dos fatores que acaba gerando estresse nesses estudantes. Um outro gráfico que tem agora, a gente vai mostrar, é em relação ao sexo. Meninos e meninas. As meninas apareceram como mais decididas na hora de escolher a profissão. Isso pode ter a ver com a maturidade, que mulheres amadurecem mais rapidamente do que os homens? Com certeza. Contudo, a gente tem que lembrar que isso é o que eles relatam, né? Então, as meninas relataram estar com a escolha realizada, mais do que os meninos. Né? Então, esse é o relato que elas trazem e... Então, isso costuma acontecer, geralmente, né? Até que se a gente for pensar no desenvolvimento humano, as meninas costumam trazer algumas características de maturidade um pouco mais cedo. Tá certo. E, na verdade, as meninas também, logo cedo, elas se confrontam com essa alternativa de ter que escolher. Desde ter que escolher uma roupa para sair, ter que escolher um lugar para ir, ter que escolher qual escola quer estudar. Então, os pais, de certa forma, eles dão liberdade grande parte para as mulheres também ter essa decisão de uma forma mais flexível, o que vai favorecer para que ela tenha uma decisão mais madura. Nesse período. Nesse período. Uhum. E agora a gente faz uma breve pausa na nossa conversa, porque é hora do giro de pesquisas pelo mundo. Acompanhe. Além de todos os males que o cigarro causa, pesquisadores agora descobriram que filhos de mães fumantes podem ser mais agressivos. O estudo, conduzido por cientistas da Universidade de Montreal, no Canadá, constatou que aquelas que fumam mais de 10 cigarros por dia têm chances 67% maiores de ter um filho violento. Pessoas feias ganham menos. Foi isso que concluiu uma pesquisa feita por economistas norte-americanos. De acordo com o estudo, as pessoas belas demonstram mais confiança, característica que atrai os empregadores. A pesquisa foi publicada na revista americana American Economic Review. Uma simples consulta no Google é capaz de poluir tanto quanto uma chaleira elétrica. A conclusão vem de estudos feitos por um físico norte-americano. Para o cientista, o Google emite 7 gramas de dióxido de carbono a cada busca. Ou seja, 2 buscas equivalem à poluição provocada por uma chaleira elétrica enquanto ferve água, que é de 14 gramas. A poluição gerada pelo site é devido ao tempo em que o computador fica ligado e, principalmente, ao gasto dos centros operacionais de dados do Google. O Em Tese vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos dar dicas de como a família pode ajudar a driblar o estresse na reta final do vestibular e também como ajudar na inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. A gente volta já já. Vestibular e escolha profissional são os temas do Em Tese de hoje e quem participa com a gente são Rafaela de Faria, psicóloga, mestre em educação pela UFPR e doutoranda em educação pela Unicamp, e também Mariana Dalmoro, psicóloga e orientadora profissional. Bom, no bloco anterior a gente já falou um pouquinho a respeito do estresse na hora de escolher um curso, né? E isso está estreitamente relacionado com o dado que eu vou trazer agora, que diz que o índice de abandono de cursos gira em torno de 40%. Só em 2009, olha só, o Paraná desperdiçou R$500 bilhão com evasão nas instituições de ensino superior. E estudos da USP ainda mostram que metade dos que desistem do curso fazem isso porque tiveram problemas na hora de decidir que carreira seguir. Quais os fatores, Rafaela, devem ser levados em consideração na hora de escolher uma profissão para que justamente não haja isso que a gente acabou de ver? Bom, não dá pra gente garantir que não vai existir isso, né? Mas tem 2 aspectos que quando a gente pensa em escolha da carreira, independente do momento que for, seja para o vestibular, seja quando está concluindo um curso, seja quando já está inserido no mercado de trabalho, que são fundamentais. Um deles é o autoconhecimento, então é extremamente importante que a pessoa se conheça as suas habilidades, as suas competências, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela gosta e não gosta, para o lazer, o que é para o profissional, porque às vezes existe uma confusão em relação a isso, né? Então, por exemplo, gosto de viajar,
ok, quero fazer turismo. Como é que fica, né? Então, o autoconhecimento é fundamental e isso inclui como a família também influencia nesse processo, né? Se é uma pessoa, como a gente pode ver ali, que tem necessidade e não consegue expor a sua opinião, ou gostaria de fazer aquilo que os pais orientam como adequado para eles. Então, o autoconhecimento é fundamental e o outro aspecto, a informação. Só com autoconhecimento as coisas não são possíveis, porque se você não conhece as profissões e tem estereótipos e não sabe exatamente o que cada curso oferece, como está o mercado de trabalho, fica difícil. E só com a informação profissional e sem o autoconhecimento também é bastante complicado. Então, autoconhecimento e informação profissional. Quais são as queixas mais comuns que você percebe quando o adolescente, o jovem, chega no consultório pedindo uma orientação? A dificuldade de escolher por um curso. Né? Dentre essa grande demanda de cursos interessantes que a gente tem, escolher um para exercer para o resto da vida. Então, a grande demanda, esse índice alto da evasão escolar, a gente percebe por essa falta de preparo deles e essa dedicação de ter um tempo para pensar nessa escolha. Né? Muitas vezes eles estão estudando ou para passar de ano ou para passar no vestibular. E de repente eles passam naquele curso que eles escolheram, começam a cursar e identificam que aquela formação não bate com o que eles querem profissionalmente. Então aí que a gente verifica que eles ou terminam o curso frustrados e depois vão procurar um recurso de uma orientação profissional, ou desistem e também continuam nessa falta de motivação para procurar um outro curso porque não se dedicam à informação profissional e autoconhecimento. Um outro dado que é bem interessante e aparece lá na sua dissertação é esse que aparece aqui em relação a esse gráfico do nível de estresse dos alunos, dos jovens que tem a mãe em casa o dia todo, que a mãe é dona de casa. Por que esses estudantes acabam se estressando mais, ficando mais estressados por ter a presença da mãe o tempo todo ali? Quando a gente fica mais tempo com uma pessoa, a possibilidade de ter uma interação positiva ou negativa aumenta, né? Então, quando as mães ficam mais em casa, elas estão ali cobrando mais, supervisionando mais, monitorando mais, exigindo mais algumas vezes, né? Então, esse é um dos aspectos, do aspecto que acaba afetando nesse resultado. Mariana, e quando a gente fala especificamente de mercado de trabalho ou então de vestibular para pessoas que têm algum tipo de deficiência, lá onde você trabalha, vocês têm especificamente contato com deficientes auditivos. Nesses casos, o acesso ao mercado de trabalho acaba sendo mais restrito? O acesso ao mercado de trabalho não necessariamente, porque existem vagas sobrando para que eles consigam ter uma oportunidade de emprego. Porém, falando da deficiência auditiva em específico, a gente sabe que eles são muito mais visuais. Né? Então, no caso, na hora de preencher uma ficha, na hora de responder uma entrevista, a gente precisa trabalhar muito no concreto com eles. O que significa, né, as minhas qualidades? Os meus defeitos, né, as minhas prioridades. Então, eu preciso trabalhar antes com esse adolescente quem ele é, para que a partir disso ele sinta segurança suficiente para escolher uma profissão. Seja para trabalhar sem fazer uma universidade, ou seja, tentar uma universidade através da lei de cotas, que é um direito dele também de ter ou intérprete, ou necessariamente nas empresas ele ter uma vaga específica que ele vai estar conta daquela função. E, inclusive, para quem ficou interessado, né, o telefone de contato é o 41 3340 6742. Aí você encontra mais informações sobre isso que a gente acabou de falar. E a gente agora vai conversar especificamente sobre vestibular. Falta pouco tempo para a primeira fase do vestibular da UFPR. E, além de estudar muito, os candidatos também precisam lidar com a ansiedade. A rotina é puxada, em média 8 horas de estudo por dia, metade na sala de aula e o restante em casa, inclusive nos fins de semana, feriados e madrugadas. E como se não bastasse todo esse esforço, ainda é preciso controlar as emoções. Tá nervoso? Tô. Bastante. Um pouco. Sim, eu tô bem nervoso porque sempre rola uma expectativa, assim, né? Porque é muita pressão. É porque é meu 3º ano tentando. É uma coisa bem complicada você ralar o ano inteiro, chegar no final do ano e não perder a chance. Para alguns, o apoio dos pais é essencial.
eles ajudam bastante. Eles têm a plena consciência de que é difícil mesmo, que eles dão maior apoio. Mas para outros, a maior pressão vem de dentro de casa. Deixa mais nervoso. Só que, por exemplo, a família bota a pressão no ponto de você tem que passar, tem que ser agora. Ansiedade demais pode atrapalhar, mas é sinal de comprometimento. Sem dúvida alguma, essa tensão ela ocorre e ela é até salutar. Porque se o aluno sente isso, quer dizer que ele está de frente de uma responsabilidade. O ideal é que o aluno procure outras atividades para se distrair e relaxar. Mexe um pouco no computador para descansar e tirar um pouco da pressão. Eu leio bastante livro que não tem muito a ver com vestibulares. É sempre bom dar uma esparecida, né? Senão ninguém aguenta. E se ficar de fora da lista dos aprovados, muita calma nessa hora. É preciso ter ânimo para recomeçar. Vão passar poucos por esse funil que é o vestibular. Então o que acontece? Esse aluno ele tem que ter calma. A hora dele vai chegar. Pois é. Dicas agora. Como enfrentar esse período todo sem enlouquecer, né? Para aliviar o estresse, aliviar a ansiedade. Existem 3 aspectos que são importantes. Quando a gente pensa em estresse, geralmente as pessoas trazem muito, até na dissertação você deve ter observado isso, muitos aspectos psicológicos, né? Mas 2 desses 3 influenciam diretamente, às vezes a gente esquece, que é a questão da alimentação, uma alimentação mais saudável, praticar atividade física, independente de qual modalidade for, e aí sim o esparecer que eles trazem, né? Que está diretamente relacionado com o psicológico, que é fazer atividades que para ele traz algum tipo de relaxamento, satisfação, prazer, porque esse momento, alguns geralmente excluem totalmente, ficam com foco ali, que tem que existir esse foco, mas isso faz com que ele tenha mais concentração e tenha depois um desempenho satisfatório. Tá certo. E o que fazer se não passou? Da onde buscar essas forças para recomeçar no ano seguinte? Principalmente da reação familiar, né? Se a família é uma família que apoia esse jovem e insiste com ele que ele terá uma nova oportunidade no ano seguinte, ele terá mais confiança para continuar essa tentativa. Rafaela, você agora está fazendo doutorado na Unicamp, também em educação. Fala um pouquinho para a gente o que é que você está estudando agora. Agora deixei um pouquinho os vestibulandos na pesquisa e estou com foco nos universitários. Então, estou estudando o desenvolvimento de carreira dos universitários, pensando aí num planejamento que a universidade possa facilitar nessa trajetória para ingresso no mercado de trabalho. Mais uma questão de escolha também, né? Mais uma vez, e isso a vida toda, né? Tá certo, então. Espero você agora, da próxima vez, quando você já tiver defendido a tua tese, para participar de novo aqui do nosso programa. Será um prazer. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Eu que agradeço. Foi um prazer tê-las aqui. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Participe, mande suas dicas e sugestões para o e-mail emtese@ufpr.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!